A ansiedade e a depressão são transtornos mentais que afetam milhões de pessoas no mundo todo, com uma crescente prevalência nas últimas décadas. Ambos têm impactos profundos na vida dos indivíduos, suas famílias e comunidades, e são responsáveis por uma grande quantidade de sofrimento, tanto físico quanto emocional. Para entendermos mais sobre esses transtornos, vamos explorar sua origem, história, sintomas, tratamentos e o impacto social. Origem da ansiedade e depressão. A ansiedade e a depressão são transtornos psicológicos que podem ser originados por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais. Ambas as condições possuem origens complexas e multifacetadas. A ansiedade está relacionada a uma reação do corpo ao estresse, enquanto a depressão está ligada a desequilíbrios no funcionamento cerebral, especialmente nos neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e noradrenalina. Na história, muitos filósofos e médicos antigos já documentavam sintomas que se assemelham à ansiedade e à depressão. A depressão foi descrita de maneira rudimentar por Hipócrates, que a chamava de melancolia, enquanto a ansiedade, embora mais difícil de ser identificada nas escrituras antigas, é algo que se reconhece desde os tempos mais primitivos nas reações do ser humano ao medo e à preocupação. Primeiro caso de ansiedade e depressão no Brasil. Não há um primeiro caso oficial, mas sabe-se que no Brasil, os primeiros relatos mais sistemáticos sobre transtornos mentais começaram a surgir no século XIX. O desenvolvimento de hospitais psiquiátricos no país, a partir da abertura dos primeiros centros de tratamento no período colonial, ajudou a institucionalizar o tratamento de pessoas com doenças mentais. Porém, a popularização do conceito de ansiedade e depressão como condições distintas só ocorreu no século XX, com a expansão das ciências psicológicas e psiquiátricas. Um dos maiores obstáculos enfrentados por pessoas com ansiedade e depressão é o preconceito. Doenças mentais foram tratadas com descrédito, e as pessoas que sofriam com elas eram frequentemente marginalizadas, rotuladas como fraqueza de caráter ou falta de fé. Esse estigma continua a ser um problema significativo, impedindo muitas pessoas de buscar ajuda profissional por vergonha ou medo de ser julgadas. O preconceito em torno da saúde mental afeta particularmente as classes sociais mais baixas, onde o acesso à informação, ao tratamento médico adequado e até ao próprio reconhecimento do problema pode ser mais limitado. Por outro lado, em algumas classes mais altas, a pressão por desempenho e perfeição pode agravar o surgimento de transtornos como a ansiedade e a depressão. Sofrimento e impacto. O sofrimento causado pela ansiedade e depressão vai além do que é visível. Enquanto a ansiedade muitas vezes se manifesta fisicamente por meio de sintomas como taquicardia, suor excessivo, tremores e sensação de aperto no peito, a depressão pode envolver sentimentos de desesperança, desmotivação, tristeza extrema e perda de interesse nas atividades do cotidiano. Para muitas pessoas, esses sintomas podem ser debilitantes, tornando tarefas simples do dia a dia quase impossíveis de realizar. O impacto dessas doenças na vida pessoal, social e profissional pode ser devastador. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para manter relacionamentos, empregos e até mesmo cuidar de si mesmas. A depressão e a ansiedade são também fatores que aumentam o risco de suicídio, um fenômeno que tem se tornado cada vez mais alarmante. A descoberta e o contágio das doenças mentais. A ansiedade e a depressão não são doenças contagiosas de maneira física, como uma infecção, mas seus efeitos podem se propagar socialmente. Isso acontece principalmente devido ao comportamento coletivo e à transmissão emocional que ocorre em famílias, grupos de amigos ou ambientes de trabalho. A contaminação pode ser mais social ou emocional, no sentido de que a depressão e a ansiedade podem ser agravadas por um ambiente tóxico ou pela convivência com pessoas que também estão lutando contra esses problemas. Em termos de descoberta, o estudo das doenças mentais ganhou força no século XIX, com o avanço da psiquiatria. Os primeiros tratamentos, porém, eram rudimentares e muitas vezes cruelmente ineficazes. Somente no século XX, com o desenvolvimento de antidepressivos e terapias cognitivas, as opções de tratamento começaram a se expandir e se tornar mais eficazes. Cura e tratamento. Embora não se possa afirmar que exista uma cura definitiva para a ansiedade e a depressão, há uma série de tratamentos eficazes disponíveis. O tratamento geralmente envolve uma combinação de terapia psicológica e medicamentos.
A terapia cognitivo-comportamental, C, tem se mostrado especialmente eficaz, ajudando os pacientes a reestruturar pensamentos negativos e comportamentos disfuncionais. Medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e estabilizadores de humor são frequentemente usados para tratar os sintomas mais graves. No entanto, é fundamental que o tratamento seja personalizado para cada indivíduo, levando em consideração suas condições específicas, a gravidade do transtorno e outros fatores. Sinais e sintomas. Os sinais de ansiedade incluem preocupação excessiva e constante, medo irracional, sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, dificuldade para relaxar e ficar calmo, taquicardia e tremores. Os sinais de depressão incluem tristeza profunda, falta de energia ou motivação, sentimentos de inutilidade ou culpa, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, pensamentos suicidas. Casos notórios e hospitais especializados. Casos famosos de pessoas públicas que sofreram com ansiedade e depressão incluem personalidades como o cantor Kurt Cobain, da banda Nirvana, que morreu após uma luta prolongada contra a depressão, e o ator Robin Williams, que tirou a própria vida após anos de sofrimento com a depressão e a ansiedade. No Brasil, diversos hospitais e clínicas especializadas em saúde mental oferecem tratamentos para esses transtornos. Alguns dos mais renomados incluem o Hospital de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e o Hospital das Clínicas de São Paulo. Internações e mortalidade. O número de internações por transtornos mentais tem aumentado significativamente nas últimas décadas, refletindo a maior conscientização e diagnóstico das condições. A mortalidade associada à ansiedade e depressão está intimamente ligada aos suicídios, que são uma das principais causas de morte entre pessoas com esses transtornos. Em termos de números globais, a Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. O Brasil está entre os países com alta taxa de suicídios, com uma média de 10.000 casos anuais, segundo dados do Ministério da Saúde. Avanço das pesquisas. Nos últimos anos, o avanço das pesquisas tem permitido uma compreensão mais profunda das causas e tratamentos para ansiedade e depressão. O uso de terapias baseadas em neurociência, bem como a pesquisa com novas drogas antidepressivas e ansiolíticas, tem mostrado promissores resultados. Além disso, a popularização das terapias online e de tecnologias como apps para a saúde mental tem ajudado na democratização do tratamento. Classes sociais e prevalência. Tanto a ansiedade quanto a depressão afetam todas as classes sociais, mas a prevalência pode variar. Pessoas de classes sociais mais altas podem ter mais acesso ao tratamento, mas também enfrentam altas taxas de estresse relacionado ao trabalho e perfeccionismo. Já nas classes mais baixas, o acesso à saúde mental é muitas vezes limitado, o que pode aumentar a gravidade dos sintomas. Em suma, a ansiedade e a depressão são transtornos complexos, mas que podem ser tratados com a combinação certa de terapia, medicamentos e suporte social. A conscientização sobre essas condições continua a crescer, e com isso, mais pessoas estão sendo capazes de buscar ajuda e melhorar a qualidade de vida. No entanto, ainda há muito a ser feito para combater o estigma e melhorar o acesso ao tratamento para todos. Uma das teorias da conspiração que circula em torno da ansiedade e da depressão é a ideia de que a indústria farmacêutica intencionalmente promove a propagação desses transtornos para aumentar os lucros com medicamentos, como antidepressivos e ansiolíticos. De acordo com essa teoria, as grandes empresas farmacêuticas estariam criando um mercado de doentes, ao exagerar ou até fabricar a ideia de que um número crescente de pessoas sofre de problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Os defensores dessa teoria acreditam que, ao incentivar diagnósticos em massa, muitas vezes por meio de publicidade ou até de pressões sobre profissionais de saúde para prescrever medicamentos, essas corporações teriam um grande interesse em manter as pessoas dependentes de tratamentos contínuos. Assim, em vez de focar na cura real, as empresas estariam interessadas em um ciclo perpétuo de dependência química e farmacológica, o que geraria lucros a longo prazo. Além disso, essa teoria sugere que a sociedade moderna, com seu foco excessivo no trabalho, no consumismo e no estresse, é deliberadamente organizada de maneira a fomentar sentimentos de inadequação e insegurança, levando ao aumento dos casos de ansiedade e depressão.
Dessa forma, o sistema estaria criando condições propícias para que mais pessoas desenvolvam esses transtornos, enquanto a solução proposta seria apenas paliativa e voltada para a indústria de medicamentos. Embora essa teoria não tenha fundamento científico e seja amplamente desacreditada por especialistas, ela tem sido discutida como uma crítica ao papel da indústria farmacêutica e ao aumento do diagnóstico de doenças mentais, em uma sociedade que, de acordo com críticos, pode estar medicando problemas sociais e psicológicos sem tratar suas causas subjacentes. Um caso curioso e interessante relacionado à ansiedade e depressão envolveu a famosa escritora britânica Virginia Woolf. Ela foi uma das figuras mais emblemáticas do modernismo e é frequentemente associada à luta contra esses transtornos mentais. Woolf sofreu de depressão e transtornos de ansiedade ao longo de sua vida. E sua experiência com esses distúrbios teve um impacto profundo em sua obra literária. O caso de Woolf é notável porque ela foi diagnosticada com distúrbios mentais em uma época em que questões de saúde mental eram ainda mais estigmatizadas do que são hoje. Durante sua vida, ela passou por episódios de depressão profunda, alucinações e mudanças drásticas no estado de humor. Esses períodos frequentemente coincidiam com eventos traumáticos em sua vida, como a morte de sua mãe, quando ela tinha apenas 13 anos, o que se acredita ter exacerbado sua condição. O mais curioso sobre o caso de Virginia Woolf, além de seu talento literário, é como sua experiência com a ansiedade e a depressão se refletiu diretamente em suas obras. O livro mais famoso de Woolf, Mrs. Dalloway, de 1925, é considerado um retrato sensível e complexo da mente humana, mostrando como os pensamentos de um personagem podem ser afetados por seus próprios sentimentos de ansiedade e melancolia. Além disso, em sua obra As Ondas, Woolf explora a fragmentação do eu, o que também pode ser interpretado como uma metáfora para os efeitos da depressão. Morte e legado. Em 28 de março de 1941, Virginia Woolf cometeu suicídio aos 59 anos. Ela se afogou no rio Ouse, perto de sua casa, deixando para trás uma carta para seu marido, Leonard Woolf, na qual expressava seu desespero diante da doença mental e seu medo de não ser mais capaz de viver de maneira plena. Sua morte foi trágica, mas também trouxe à tona uma maior consciência sobre a saúde mental. O legado de Virginia Woolf, no entanto, perdura até hoje. Ela é amplamente reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX, e sua obra continua a ser estudada e admirada por sua profundidade psicológica, suas inovações literárias e sua maneira única de tratar questões de identidade, gênero e saúde mental. Woolf também se tornou uma figura de referência no movimento feminista, especialmente por sua obra Um Teto Todo Seu, onde ela discute as condições que as mulheres enfrentam para serem reconhecidas como artistas e escritoras. Esse caso é curioso não apenas pelo fato de ser uma figura tão proeminente da literatura mundial ter enfrentado tais problemas, mas também por como sua experiência com a saúde mental teve impacto em suas produções artísticas. Woolf conseguiu transformar seu sofrimento em uma obra que continua a ser estudada e admirada até hoje. Uma curiosidade sinistra envolvendo terror, fantasmas e saúde mental está relacionada ao fenômeno conhecido como sleep paralysis, paralisia do sono, que muitas vezes é descrito em termos sobrenaturais, mas tem uma explicação científica envolvendo a ansiedade e a depressão. A paralisia do sono ocorre quando uma pessoa acorda, mas o cérebro ainda está em um estado de sono REM, Rapid Eye Movement, onde o corpo está temporariamente paralisado para evitar que o indivíduo atue fisicamente em seus sonhos. Durante esse estado, a pessoa pode experimentar uma sensação de estar acordada, mas incapaz de se mover, e muitas vezes sente uma presença ameaçadora no ambiente, o que leva a alucinações visuais ou auditivas. Algumas pessoas relatam a sensação de uma figura sombria ou fantasmagórica sentada sobre o peito, pressionando-as, ou até mesmo um espírito maligno próximo. Embora as alucinações e a sensação de opressão possam ser interpretadas como encontros com fantasmas ou entidades sobrenaturais, a explicação científica envolve o estresse, a ansiedade, a privação de sono e os distúrbios do sono, comuns em pessoas que sofrem de depressão e ansiedade. Esses fatores podem levar o cérebro a ficar preso entre os estados de sono e vigília, causando a paralisia e as alucinações.
No entanto, o fenômeno de paralisia do sono tem sido descrito em várias culturas ao longo da história de maneiras assustadoras. Em algumas tradições é referido como uma visita de um incubo ou súcubo, espíritos malignos que se sentam no peito das vítimas enquanto elas dormem, causando pesadelos e sufocamento. Relatos de experiências semelhantes podem ser encontrados em várias partes do mundo, desde a Europa até o Japão, onde é conhecido como Kanashibari, um fenômeno que também é interpretado como uma presença sobrenatural. O mais sinistro é o fato de que a paralisia do sono não afeta apenas pessoas com transtornos mentais, mas muitas vezes é exacerbada por eles, criando um ciclo de medo, ansiedade e mais distúrbios do sono. Assim, pessoas que já enfrentam altos níveis de estresse ou depressão podem ser mais propensas a essa experiência aterrorizante, tornando-a uma armadilha psicológica, que mistura as fronteiras entre o mundo real e o sobrenatural. Essa sobreposição entre experiências de terror e os sintomas psicológicos faz com que muitas pessoas se sintam presas em um pesadelo tanto físico quanto psicológico, onde o medo do fantasma ou da entidade se mistura ao sofrimento mental real, da ansiedade e da depressão. Se você está passando por momentos difíceis, saiba que não está sozinho. A ansiedade e a depressão podem parecer imensas, mas lembre-se de que cada passo, por menor que seja, é um progresso. A jornada pode ser longa e desafiadora, mas você é mais forte do que imagina. Lembre-se de que é ok não estar bem, e pedir ajuda é um sinal de coragem, não de fraqueza. Não desista de você mesmo. Você tem um potencial incrível dentro de si, e as dificuldades que você enfrenta hoje são apenas capítulos temporários da sua história. Acredite no seu valor, confie no processo e saiba que um dia, ao olhar para trás, você vai se surpreender com a força que encontrou. A sua paz está à frente e você é capaz de alcançá-la. Continue, porque você é digno de viver momentos de felicidade e bem-estar.